Eu sou a Vivi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou contar a minha história com o Cezinha. Pra quem não conhece, ele é meu marido. Vocês não me conhecem? Já tem as pessoas que comentam, que assistem aqui, já conhecem ele, mas pra quem tá chegando aqui novo, enfim. Se você é novo por aqui, gosta de vídeos de achadinhos, de decoração, de coisas pra casa, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também pra você sempre receber notificação de vídeo novo. Mas o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a nossa história, como a gente se conheceu, como foi o nosso relacionamento até a chegada do Theo. Por que a gente construiu essa casa aqui? Tem uma história, tem o porquê de ser só um quarto, que muita gente comenta, né? Ah, mas o Theo não tem um quartinho dele e tal. Mas a gente construiu com um quarto só. E a gente vai contar também pra vocês o que a gente quer para o futuro. Então, pra começar, vou contar pra vocês como a gente se conheceu. A gente se conheceu em 2005, numa festa de amigos, né? Amigos em comum. A gente acabou juntando grupinhos, né? E aí a gente se conheceu. E logo que a gente se conheceu, a gente já se simpatizou, né? Um com o outro. A gente gostou, assim, né? Da pessoa. E a gente construiu uma amizade muito forte, né? A gente ficava se falando, né? Naquela época era o... Orkut, MSN, né? Quem é dessa época sabe o que eu tô falando. MSN, gente. A gente ficava falando, tipo, a gente virava a madrugada, né? Virava a noite conversando. A gente tinha muito assunto em comum, aliás, a gente ainda tem, né? Muitas coisas em comum, a gente pensa igual, assim, com relação à vida, que eu digo, né? Então a gente trocava muita ideia e, enfim, a conversa virava a madrugada. Aí, conversa vai, conversa vem, eu já comecei a ficar mais interessada nele. Rolava umas flertezinhos, né? Umas coisas assim que poderia ser na brincadeira, mas enfim, rolava. E aí eu comecei a ficar interessada, né? Mas ele não. A gente não vai dar muito spoiler, porque depois que eu contar essa primeira parte, eu vou falar um negócio pra vocês que eu acho que vocês vão gostar bastante, que vocês vão entender a história na íntegra. Aí, em 2006, finalmente a gente ficou a primeira vez, né? E, gente, de 2006 até 2012, a gente começou a namorar. Gente, 6 anos só ali na amizade colorida. Só de rolo. Enrolo, na verdade, né? Exatamente. Só me enrolando, gente. Não, tadinho. Mas, enfim, foram 6 anos aí, né? Nessa expectativa, rola, não rola, rola, não rola. E em 2012 que a gente começou a namorar. Tá curioso pra saber nos mínimos detalhes essa história, gente? Porque, ó, tem detalhes, viu? Tem história, nesses 6 anos aconteceu tanta coisa que a gente teve uma ideia. Na verdade, Cezinha teve uma ideia. A gente, faz tempo, né? Foi ano retrasado, sei lá, né? Que a gente criou um canal no YouTube. Posso ver. Vai falando que eu vou conferindo aqui. A gente criou um canal no YouTube chamado Vivi Histórias. Lá tem um primeiro vídeo explicando qual é o tipo de conteúdo, né, que a gente estava... Qual é a proposta do canal que a gente pensou na época. E aí, lá tem a nossa história. A gente fez 3 vídeos, né, contando a nossa história de uma forma, assim, bem comédia, né? A gente mudou o nome dos personagens, enfim, porque a princípio não era para ninguém saber que era a nossa história. No final é que o pessoal descobre, mas enfim, eu já tô contando aqui pra vocês que a gente tá... Já somos íntimas, né, gente? Enfim, então vocês já vão saber que é a gente. Outubro de 2019. Outubro de 2019 que a gente criou o canal. Aí eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição o link lá do canal, porque ele tem poucos inscritos, então vai ser difícil pra vocês acharem, só pelo nome, né, Vivi Histórias. Então eu vou deixar aqui embaixo, cadê, dá pra ver? Aí fica estourando, né? O brilho não dá. Fica estourando, gente. Mas não se preocupem, aqui embaixo vai estar o link, é só você clicar lá. E, gente, se inscreve lá também, se inscreve. Se vocês gostarem da proposta, se inscreve, porque a proposta era essa, mandar as pessoas que quiserem, né, mandar a sua história pra gente.
A gente ia criar nomes fictícios e ia contar essa história de uma forma assim engraçada. Lógico que não é nenhuma história dramática, tá, gente? Uma história assim, que você até pode ter passado alguma dificuldade, porque né, a gente passou nesse período, mas no final deu tudo certo, ficou tudo bem, enfim. Então dá pra brincar um pouquinho. Mas vão lá no canal, gente. Vão lá no canal que acho que vocês vão gostar e vão saber mais também da nossa história. Aí, o que aconteceu? Em 2012, a gente começou a namorar. Aí, a gente foi rápido, né? Porque, assim, 6 anos, né? 6 anos ali naquela enrolação, tinha que ser um negócio assim, ó, bem rapidinho. Então, em 2012, a gente começou a namorar. Em 2013, a gente casou. A gente não casou na igreja, tá, gente? Eu nunca sonhei em casar na igreja, de ver o grinaldo, aquelas coisas todas, não. Pelo contrário, eu sempre quis uma coisa mais simples e só entre a gente, assim, e Deus, enfim. Tanto que a gente fez isso. Quando a gente se casou em 2013, a gente só fez um... Ai, como é que é o nome? Cartório, a gente fez um... Mas tem o nome. Lembrei, união estável. A gente foi no cartório fazer a união estável. Só que foi antes, não foi? Do cartório? Que a gente fez? Foi antes, porque a gente fez justamente no dia 13, não foi? 13 de julho, que é o dia do amigo. E aí eu falei, nossa, tipo, tem tudo a ver com a nossa história, porque tudo começou com uma amizade, a gente, né, começou com uma amizade muito forte, muito grande. E eu falei, poxa, tem tudo a ver. A gente comprou alianças lá no centro do Rio de Janeiro, né, que a gente morava na época no Rio, a gente morava na Tijuca. Aí a gente comprou alianças e aí a gente só, nós dois em casa, a gente escreveu, né, nossos votos, enfim, pedimos a bênção de Deus, só nós dois e trocamos as alianças. E aí no dia 30 acho que foi dia 30 de julho, a gente foi no cartório e aí fez a união estável. Então assim... Sendo que dia 30 eu tinha uma viagem de trabalho, eu fui para São Paulo. Eu saí do cartório direto pro metrô terminal para pegar um ônibus. Verdade, foi uma coisa nada romântica, mas assim, o que mais importou para mim foi o dia 13 de julho, que foi assim, só nós dois, sabe? A gente, enfim, nossa, foi muito especial, muito especial. E aí o que aconteceu? Então, de 2012 namoramos, 2013 casamos, 2014 eu fiquei grávida. E 2015 o Theo nasceu. Então, assim, pra compensar os 6 anos, foi um ano atrás do outro que aconteceram as coisas. Aí a gente morava na Tijuca. Na Tijuca a gente morava também num apartamento de sala e quarto. A gente tinha essa experiência da cama compartilhada, né? A gente queria, né, essa coisa. Na época, aliás, não, na época eu não seguia a Flávia Kalina, não. Acho que foi depois que eu vim pra cá, né, que a gente veio pra Niterói, que eu conheci a Flávia Kalina, e aí comecei a pesquisar sobre, né, criação com apego. E assim, cá entre nós, gente, quem é mãe, acho que vai compreender melhor o que eu tô falando. Eu fiz cesárea, meu parto, né, não foi normal, foi cesárea. Eu quis marcar, dar o dia e tal, enfim, coisas minhas. Eu quis assim e assim que foi feito. E aí, gente, o pós-operatório de cesárea é muito ruim. Não tem como eu levantar da cama e ir até o berço. Ele tinha o bercinho dele, ir até o berço de madrugada, tipo de hora em hora, ou às vezes de 2 em 2 horas, dar mamar pra ele. Então era muito mais confortável ele dormir com a gente. E nos primeiros meses ele dormiu na nossa cama. A gente dividiu a cama com ele. E aí a gente só passou ele pro berço porque ele começou a engatinhar e tal. E a gente ficava com medo dele acordar de madrugada, a gente não veio e ele cair da cama. Teve um período que a gente encostou a cama na parede. Chegou a dormir com cama Verdade. A gente encostou a cama na parede pra ficar uma coisa mais segura pra ele e tal. Porque o que acontece? Ele acordava acho que de hora em hora pra mamar. Ele mamava um pouquinho, dormia. Mamava um pouquinho, dormia. Verdade. Não, eu sempre ouvi dizer que menino mamava demais, né? Mais do que menina, mas ele não. Ele mamava pingadinho, mais de hora em hora. Era impressionante. Mas, enfim, a gente teve épocas, assim, só resumindo, né? Que a gente deixava ele na cama, deixava ele no berço. Então, pra gente, isso nunca foi um incômodo. Por isso que hoje, dividir o quarto com ele, pra gente não é incômodo nenhum. Tipo, não tira a nossa privacidade. De jeito nenhum. Nunca tirou. Então, pra gente tá tranquilo. Mas é lógico que eu queria que ele tivesse um quartinho dele. Ele vai ter um quartinho dele no tempo certo, no tempo que a gente conseguir, né, ter uma casa maior, um lugar maior, que dê pra ter um quartinho pra ele. Aqui a gente só tem um quarto, então, enfim, é o que a gente tem. Aí, nessa época, a gente morava na Tijuca, né, lá no Rio de Janeiro,
E a gente ficou lá até o Theo completar um aninho, né? A gente ficou um ano e alguns meses, né? Assim, depois que ele nasceu, claro. Porque a gente morou na Tijuca. Ah, vocês vão saber, gente. Vai lá no link, senão eu vou ficar falando muita coisa aqui. Lá no vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês vão saber a história toda. Porque tem uma história de quando a gente foi pra Tijuca. Mas aí a gente, com um ano, né, e pouquinho, antes do aniversário dele de um ano, a gente, o Cezinha trabalhava, né, lá no Rio de Janeiro, numa empresa, enfim, numa produtora, ganhava o dinheiro dele e tal, mas acho que por causa da crise também naquela época, Essa né? situação tava ficando apertada lá. Eu senti que o negócio ia ficar feio e tudo mais. E ele poderia até acabar perdendo esse trabalho. Uma hora ou outra podia acabar saindo de lá mesmo. Aí surgiu uma oportunidade, né, de trabalhar aqui em Niterói. Aí ele falou, poxa, vamos, porque daqui a pouco eu vou ser demitido e tal, não sei o quê. Então vamos pra lá, porque lá a gente morava de aluguel, né? E vamos lá pra Niterói, porque teve uma oportunidade de trabalho e que pode dar certo. Não era uma coisa, né? Não era emprego fixo. Era um investimento. Era um investimento. Aí, gente, o que aconteceu? Como eu falei pra vocês no tour aqui da casa, né? A casa aqui de baixo era da família do Cezinha. Então, o que a gente fez? A gente construiu uma casa aqui em cima, porque a gente não ia pagar aluguel, né? É uma coisa, enfim, que é nossa. Então, era um investimento que ele queria fazer num trabalho aqui em Niterói e a gente não precisava pagar aluguel. Então, não precisava ter o salário fixo, assim, que ele tinha lá no Rio, porque a gente não ia ter essa despesa do aluguel. Aí, beleza, a gente construiu essa casa aqui. Aí, por que só tem um quarto aqui? Que a estrutura da casa embaixo também só tem um quarto. Isso, como vocês viram, então, que é o home office dele, né? O home office ali é um quarto só. E aí a gente se baseou mais ou menos na estrutura, conseguiu estender um pouco mais pra frente, assim. Mas, entendeu? Então... Por isso que eu falei pra vocês, até no tour, que Cezinha fez o projeto 3D, né? Porque a gente tentou ver como que a gente poderia fazer aqui em cima que ficasse um pouco diferente, né? Que ficasse maior. A gente pensou assim, né? Tanto que vocês veem que, assim, como a sala é grande, é espaçosa, o quarto é grande e tal. Então a gente pensou nos tamanhos para ficar uma casa aconchegante, né? Que vocês sempre falam que a minha casa é muito aconchegante. Pra ficar uma casa com um espaço legal. Aí até por isso que o Cezinha fez esse projeto em 3D, né? Pra gente poder ver os espaços, assim, o que a gente poderia fazer com base no que era aqui embaixo, né? Que a gente não podia mexer muito na estrutura, porque de repente, sei lá, uma parede não aguentaria, né? Uma parede que fosse num lugar diferente da parede lá de baixo, talvez poderia não aguentar. Enfim, sei lá, gente, eu não entendo muito essas coisas de obra. Já era caixa d'água, porque o banheiro e cozinha era do lado de lá, então a gente teve que fazer a cozinha e banheiro do lado de lá, pra não ter que passar cano pela casa. Não. Isso. Pra descer tudo ali. Enfim, gente, coisa de obra que eu não entendo muito dessas coisas não. Então, a gente deixou com a pessoa que fez a casa e tal. Mas por isso que a gente só tem um quarto aqui, entendeu? Que a gente não tem dois. A gente também não pode abrir janela. Eu até expliquei pra vocês, né? Quando a gente fez o quarto, que aliás, quando a gente fez aquela divisão do armário, né? Muitas pessoas falavam, ai, Vivi, mas por que você não fecha tudo? Porque não dá pra gente abrir janela pro lado de lá, nem pro lado de cá. Porque aqui é terreno, né? Então, é uma casa grudada com a outra. E aí existe a lei, né? Que você só pode abrir uma janela com uma certa distância do terreno do outro. E aqui o muro, o muro é a parede, entendeu? Então não tem distância. Então por isso que a gente também não pode fazer 2 quartos, porque de repente se tivesse distância, a gente até poderia abrir janelas e tal, e aí daria para fazer um outro quarto, até para ele não ficar num lugar abafado ali, né? Então, enfim. Mas esse não é um problema pra gente, a gente divide o quarto com ele numa boa, não tem problema. E o que nós pensamos do futuro? O que nós queremos? Ah, sim, porque, claro, o mais importante, a gente só fez essa casa por causa desse trabalho, porque ficaria melhor para ele, né, já estar aqui em Niterói trabalhando aqui, do que ter que, né, morar no Rio, aí pegar ponte, a ideia era fazer um negócio de trânsito. investimento que, dando certo, eu tava me planejando de ficar isso mesmo, 5, 6 anos aqui, sem pagar aluguel, né, podendo morar aqui numa boa, sem despesa, e poder fazer esse investimento, essa coisa crescer e aí sim a gente poder ir para um outro lugar
daqui a 5, 6 anos, justamente Exatamente. pensando que o Theo agora pode ter um quarto e tudo mais. Exatamente. Quando a gente fez essa casa aqui, a gente já pensava que era uma coisa provisória, era uma coisa só para realmente ficar mais confortável para ele trabalhar aqui em Niterói do que ficar, né, pegando trânsito, pegando ponte e tal. E a gente já construiu aqui pensando que um dia a gente iria sair daqui. E, enfim, agora, né, que com esse canal no YouTube aí, as coisas aumentando, melhorando, eu fazendo vídeo, a gente tá ganhando um dinheirinho, não é o suficiente ainda, nem para pagar todas as nossas contas. Mas, até porque, né, ano passado vocês viram quantos móveis eu comprei, a gente ainda tá aqui no cartão de crédito pagando, porque eu parcelei tudo, né, porque a gente vai parcelando. Mas a gente tem essa pretensão, sim, né, de ir para um outro lugar, de ir para um lugar com 2 quartos ou até mais quartos, para o Theo poder ter o quartinho dele, mas tudo com o seu tempo, gente. Eu sou uma pessoa, assim, muito tranquila, que, assim, eu acho que tudo tem o tempo, assim, é o tempo de Deus, vai ser no meu tempo, então as coisas vão acontecer. Eu agradeço muito pela preocupação de vocês, porque graças a Deus são pouquíssimas pessoas que fazem algum comentário mais ácido, a maioria é realmente preocupada com a nossa privacidade e tal, mas, gente, podem ficar tranquilos que a gente está super bem com a nossa privacidade, o Theo dorme, então, enfim, a gente pode namorar, não tem problema nenhum. Mas, assim, é claro que a gente, né, quer ter um quartinho pra ele, e a gente vai ter, a gente tá batalhando pra isso, eu tô aqui ralando, fazendo vídeo quase todos os dias aqui, para aumentar esse ganho aqui no YouTube, que, falando nisso, eu acho que eu nunca falei isso em vídeo nenhum, mas eu quero pedir aqui nesse vídeo para vocês, gente, não pula anúncio, por favor, porque os anúncios é a fonte de renda do YouTube. Quando a gente vê televisão, não tem um comercial, a propaganda, né, entre a novela, entre o filme, é isso que dá dinheiro, né, a publicidade. Então, assim, por favor, gente, não pulem os anúncios, porque isso é muito importante aqui pra gente, tá? Você pulou, não faça isso. Gente, acabei esquecendo, eu ia falar pra vocês, mas acabei esquecendo agora que apareceu. Cezinha aqui, ó, gravando vídeo comigo, tomando chazinho, tá? Então... Dedinho é feio, dedinho pra cima é feio. Então aqui, é papo de, entendeu? Papo de amigos aqui, ó, tomando chazinho e conversando. Mas é isso, gente, acho que a gente falou tudo, né? Falou assim, né, de como a gente se conheceu, mais ou menos. Vou falar mais uma vez, vou deixar o link aqui embaixo do canal. Vai lá no canal para você saber mais detalhes da nossa história, essa longa história aí de 6 anos. O que aconteceu nesses 6 anos? O que será que aconteceu? Eu acho que vocês vão ficar... Você vai ficar sabendo e vai dar risada. Vocês vão rir muito, gente, sério. Tá muito legal esse formato de vídeo. E se vocês gostarem, né, do conteúdo lá do outro canal, de vocês verem... O primeiro vídeo é bem curtinho e fala da proposta do canal, né? De contar histórias. E aí, se vocês se interessarem, deixa aqui nos comentários pra mim, ou então comenta no vídeo de lá, né? Ai, Vivi, gostei, quero contar a minha história também. Que aí a gente volta a fazer vídeo lá pro outro canal. E é bom porque, tipo, é uma outra fonte de renda, né, gente? Porque estamos aqui pra quê? Pra trabalhar. Pra trabalhar, pra ganhar dinheiro. É divertido, é engraçado. É divertido, gente. É muito, muito legal, sério. Vocês vão amar, vocês vão rir bastante. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais aqui da gente, da nossa história. Eu acho muito importante, já cansei de falar pra vocês, né? Muita gente se surpreende que eu respondo os comentários, mas graças a Deus eu ainda consigo responder. Não são tantos comentários que eu recebo, eu não tenho tantas visualizações assim, né? E eu gosto, eu acho muito importante essa interação, porque aproxima a gente e, enfim, é importante. Pra mim, o mais importante, assim, desse tipo de trabalho é a interação, porque eu tô fazendo vídeo pra vocês, eu não tô fazendo vídeo aqui pra ninguém, senão, né, eu não ganho dinheiro, pra que eu estaria fazendo isso? Então, pra mim, o mais importante desse trabalho é interagir com vocês, é conversar com vocês, é fazer essa troca. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, é muito importante. Deixa um comentário aqui pra mim, o que vocês acharam aí da nossa história. Tem alguma dúvida? Querem saber de mais alguma coisa da casa, assim, gente, de estrutura eu não sei não, nem me perguntem, porque eu não sei, eu sou mais da decoração, das coisas aqui de dentro. Mas eu acho que, né, ficou bem explicadinho do porquê a gente ter um quarto aqui. Eu achei legal contar essa história pra vocês entenderem mais um pouquinho do porquê que a gente construiu essa casa. Não é uma coisa provisória. Se Deus quiser, a gente vai sair daqui um dia e... Não é uma coisa provisória?
Eu falei, não é uma coisa provisória? Ai, gente, desculpa. Às É uma vezes, coisa provisória. aliás, o Cezinha aqui agora tá editando mais os meus vídeos, mas às vezes eu edito e eu falo, gente, eu falei o preço errado. Ao invés de falar R$19,90, eu falei R$19,80, sei lá. Mas enfim, eu acho que vocês entendem, né, gente? É na hora aqui de falar que a gente fala as palavras erradas. Mas enfim, isso aqui essa casa é provisória, né? Não é pra sempre, a gente não quer ficar aqui pra sempre. E se Deus quiser, enfim, a gente um dia vai sair daqui. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E até amanhã com mais vídeo. Ah, mas tem vídeo de achadinhos! Gente, olha só pra você ver como é que eu tô louca na cabeça. Amanhã tem vídeo de achadinhos. Eu fui no Plaza, quem viu... Ontem teve vídeo da Daiso, né, que há muito tempo eu não ia lá, teve muitas novidades. E amanhã tem vídeo da Tokstok e da Kamikado. Eu fui lá, é naquele estilo meio vlog, né, que vocês gostaram de vídeo assim, de achadinhos meio vlog. Então acho que vocês vão gostar. Theo participou do vídeo, como participou do Daiso. Então acho que vocês vão gostar. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Perfect.